começando mais um episódio da série Autores. E hoje vamos relembrar as novelas e minisséries escritas pela autora Maria Adelaide Amaral ao longo da carreira. Então agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela. Maria Adelaide Amaral é uma dramaturga e escritora. Ela tem 82 anos, nasceu no dia 1º de julho de 1952 em Alfena, Portugal. Ela já escreveu 18 trabalhos para a TV, sendo a maioria minisséries, que são 10 minisséries ao total, e 8 novelas, todos os trabalhos para a TV Globo. Ela foi casada com o autor Alcides Nogueira até 2008, e ela tem um filho, Rodrigo Amaral, que também é autor e colaborou com ela em várias dessas minisséries que ela escreveu. Ela deixou a TV Globo em 2022, após 32 anos de casa. Começando pelo seu primeiro trabalho, a novela Meu Bem, Meu Mal, de 1990. O rico empresário Dom Lázaro Venturini, sócio majoritário da Venturini Designers, é obrigado a conviver com Ricardo Miranda, que detém 30% das ações da empresa e é o fruto do adultério de sua falecida mulher. Ricardo mantém um caso secreto com Isadora Venturini, apesar de todos acharem que eles se odeiam. Ela é a viúva do filho de Dom Lázaro e nunca teve a simpatia do velho. Além de Dom Lázaro, outras pessoas têm motivos de sobra para odiar Ricardo e Isadora. Ricardo foi responsável pela ruína de Felipe Melo, ao negar-se a livrá-lo da condenação por uma falcatrua. A filha de Felipe, Patrícia, planeja vingança, seduzindo e se envolvendo com Ricardo, mesmo sendo bem mais jovem que ele. Para tanto, ela se torna amiga de sua problemática filha Jéssica. Porém, Patrícia não contava que fosse se apaixonar de verdade por Ricardo Miranda. A novela Deus nos acuda, de 1992. No céu, Celestina é o anjo responsável pelo Brasil. Ao ouvir de Deus a ameaça de ser mandada para o país que deveria ajudar a crescer, ela pede o auxílio do anjo Gabriel. Ele então convence o Todo-Poderoso a deixar Celestina ficar no céu por mais 6 meses, mas com uma condição: sem desrespeitar o livre-arbítrio que todo ser humano deve ter. Ela teria de modificar um cidadão brasileiro, tornando-o honesto, digno e trabalhador. Celestina então escolhe a bela Maria Escandalosa, filha de Thomas Euclides, uma dupla de trambiqueiros do Porto de Santos, que vive na pensão de Dona Armênia, uma mulher que chora o abandono de suas 3 filhinhas, Geraldo, Gerson e Gino. Convencida que poderia transformar o caráter de Maria, Celestina passa por cima das leis divinas e salva de uma explosão. Depois disso, passa a zelar pela vida da jovem na Terra. A novela O Mapa da Mina, de 1993. Após o roubo de 10 milhões de dólares em diamantes no Uruguai, Rodolfo Torres Almeida foge da polícia pela Argentina, enquanto seu comparsa Ivo Simeone viaja para São Paulo com os diamantes e esconde-os. Para não esquecer o esconderijo, Ivo manda tatuar um mapa acima das nádegas de uma menina, filha de sua vizinha. Antes tem o cuidado de tirar uma foto da garota para poder identificá-la no futuro. Ivo é preso e 8 anos mais tarde, ao ser libertado, é atropelado. Antes de morrer, consegue contar o segredo para o filho Rodrigo, que segue a pista norteado pela foto e descobre que a menina com a tatuagem do mapa no bumbum é Elisa, uma noviça enclausurada em um convento e prestes a fazer os votos perpétuos. Que azar, né? Não vai conseguir nunca. Deve ter conseguido, né? Não olhei essa novela. A novela Sonho Meu, de 1993. Cláudia mudou-se para Curitiba, decidida a fugir do marido violento, Geraldo, e recomeçar a vida. Devido às constantes brigas do casal, a jovem perdeu a guarda da filha, a pequena Maria Carolina, para a cunhada Elisa. A menina é deixada pela tia impaciente em um orfanato e durante uma fuga
conhece o Sr. Mazurgaski, o tio Zé, um velhinho bondoso que se encanta com ela, a quem chama carinhosamente de Lalesca. Tio Zé é um artesão que faz brinquedos de madeira e que se torna o grande protetor de Maria Carolina. A menina ainda não sabe, mas tem uma doença grave. Cláudia vai trabalhar em uma fábrica de brinquedos, onde se envolve com os herdeiros, os irmãos Lucas, por quem se apaixona, e Jorge, que faz de tudo para conquistá-la. Eles são netos de Paula Candeias de Sá, que ao se deparar com os desentendimentos dos rapazes, vê Cláudia como uma ameaça à paz em seu lar. A novela A Próxima Vítima, de 1995. A batalhadora Ana é dona de uma pizzaria na Moca, bairro de tradição italiana em São Paulo. Ela é amante há 20 anos do mau caráter Marcelo, com quem teve 3 filhos. O verdureiro Juca, de quem Marcelo é irmão de criação, dono de uma banca de frutas no mercado municipal e apaixonado por Ana, mas ela só tem olhos para o pai de seus filhos. Marcelo é casado por interesse com Arica Francesca Ferreto, mas vive um tórrido romance com a inescrupulosa Isabela, sobrinha de sua esposa e noiva de Diego, que desconhece o verdadeiro caráter dela. Na mansão Ferreto moram também as irmãs de Francesca, a autoritária Filomena, que administra o frigorífico da família e controla os negócios, além de manipular a vida do clã, principalmente a do marido submisso, Eliseu. Uma novela de sucesso dela, o remake da novela Anjo Mal, de 1997. Nice é uma moça pobre com cara de anjo, mas de atitudes nada corretas. Inconformada com o destino previsível, casar-se com um namorado suburbano e ter muitos filhos, ela emprega-se como babá na mansão dos Medeiros, onde já trabalha seu pai, o motorista Augusto, e se apaixona por Rodrigo, irmão de sua patroa Estela. A babá usa de todas as armas para conquistar o rapaz, visando o dia em que se tornará dona daquele casarão. Nice aproveita as descobertas que faz na mansão para fomentar intrigas e tentar se aproximar de Rodrigo. Ele está prestes a se casar com Paula quando descobre, por meio de uma armação da babá, que a noiva o trai com seu próprio irmão, o playboy Ricardo. A minissérie A Muralha, de 2000. Cerca de 100 anos após a chegada de Pedro Álvares Cabral e suas caravelas ao Brasil, os bandeirantes eram os donos da terra. Apesar das leis do Reino de Portugal e dos jesuítas, que tentavam catequizar os índios e livrá-los dos bandeirantes que os escravizavam, o choque entre os paulistas, que conquistavam terras e minas, e os forasteiros de diversas procedências que queriam se apossar delas, era inevitável. A muralha significava a serra como obstáculos às incursões dos bandeirantes e nas suas buscas por novas terras e riquezas. Na fazenda Lagoa Serena, nos arredores da vila de São Paulo, rodeada pela muralha e desbravada pelos bandeirantes, mora Dom Brás Olinto, chefe de uma bandeira, sua mulher, mãe Cândida, e os filhos Leonel, casado com Margarida, Basília, casada com Afonso Góes, Tiago e Rosália. A minissérie Os Maia, de 2001. Sempre foram fatais aos maias as paredes do ramalhete. A frase dita por Manuel Vilaça, antigo administrador da família, é uma síntese das tragédias que os acompanharão os Maia ao longo dos anos, tendo como cenário principal a tradicional Casa de Lisboa, datada de 1988. É nesse cenário que Pedro, filho do patriarca e viúvo Afonso da Maia, vive enclausurado em sua melancolia. Inseguro, criado pela mãe sob um catolicismo obstulo, Pedro conhece a felicidade ao se apaixonar por Maria Monforte. Este romance, porém, é rejeitado por Afonso, por causa do passado nebuloso do pai da moça, Manuel, um negreiro que não pertence à alta roda da sociedade lisboeta. Outro sucesso da autora, A Casa das Sete Mulheres, de 2003. Em meados da década de 1830, a situação política no Brasil fervia.
Após a abdicação de Dom Pedro I, os mandos e desmandos dos regentes que assumiram o controle do governo atingiam o limite crítico. Do norte a sul do país começaram a estourar revoltas lideradas por homens que queriam se libertar do jugo do império. No sul, uma dessas revoltas levaria cerca de 10 anos para a solução final, a Revolução Farroupilha. Setembro de 1835 marca o início da guerra. Os revolucionários exigem a deposição inconteste do presidente da província e a adoção de uma nova política, menos extroversiva e mais justa para o principal produto da economia local, o charque, que era sobretaxado pelo Império. A minissérie Um Só Coração, de 2004. São Paulo, 1922, quando Yolanda e Martin se conhecem, ela é uma princesa do café e ele filho de uma família tradicional empobrecida. Estudante de medicina, Martin simpatiza com o movimento anarquista, mas sua atividade política, mesmo clandestina, acaba se rendendo problemas. Quando ele e Yolanda se apaixonam, Guiomar, a mãe da moça, é terminantemente contra o namoro. Pior, ela decide casá-la com o primo Fernão, como era o desejo de seu falecido marido. A minissérie JK, de 2006. Em Diamantina, Minas Gerais, a professora Júlia Kubitschek dá luz ao menino Juscelino. O pai da criança, João César de Oliveira, caixeiro viajante e violeiro, está longe, trabalhando, quando recebe a notícia e anuncia em uma profética gargalhada: nasceu o futuro presidente do Brasil. No entanto, João César não pode acompanhar o crescimento de seu filho, já que 2 anos mais tarde ele morre, vítima de tuberculose. Vamos fazer uma pausinha rapidinha para mim falar para vocês que em setembro estreia o novo programa do canal, o Pod Novelas, que nós vamos fazer o resumo das novelas que estão no ar, né, pessoal? Então você não pode perder. A minissérie Queridos Amigos, de 2008. Léo, Lena, Pedro, Ivan, Lúcia, Pingo, Tito, Bia e Beni formavam naquela época parte de um grupo de amigos que se conheceram na década de 1970, no auge da ditadura no país. Nos colégios, faculdades e trabalho, estabeleceram uma amizade profunda, a ponto de se referirem ao grupo como a família. Separados ao longo do tempo, em função das relações amorosas, da política e de mágoas e ressentimentos mal resolvidos, a família havia se reunido pela última vez no Réveillon de 1980. A série Tudo Novo, de 2009, o ponto de partida é a aproximação da arquiteta Clara, mãe de Carol e Léo, e o engenheiro Miguel, recém-separado e muito ligado à filha Júlia. Além dos filhos, Clara convive com seus ex-maridos, Fred e Paulo, com a ex-enteada Bia, a irmã Nanda e a empregada e babá Salete. Na minissérie Dalva e Erivelto, Uma Canção de Amor, de 2010, o rádio das décadas de 1930 a 60 foi responsável pelo lançamento de muitos ídolos. Ser artista ou cantor de rádio era um desejo latente em milhares de pessoas, pois pertencer a este caste era garantia de sucesso em todo o país, além de grande prestígio. No auge da época de ouro da rádio e do cassino da Urca, no Rio de Janeiro, transbordava glamour e elegância. Dalva de Oliveira sempre teve uma bela voz e o sonho de ser artista. Sua carreira deslanchou quando conheceu Erivelto Martins, memorável compositor e o grande amor de sua vida. Ele, rígido e disciplinador, fez dela sua criação, cuidando deste o repertório até os arranjos, figurino e coreografia. Erivelto transformou Dalva em uma estrela. A novela Tititi, de 2010. Arisclenes Almeida, ou Ari, é um malandro que insiste em se dar bem e sonha com o dia em que vai ser rico. Na juventude, casou-se com Susana e juntos tiveram um filho, Lute. O relacionamento não deu certo, devido principalmente aos desvaneios de Ari. Hoje ele vive na pensão da ex-mulher, bem-sucedida como editora da revista Moda Brasil. Em Belo Horizonte, a jovem Marcela teve uma desilusão amorosa com o namorado Renato. Ao saber que ela está grávida,
ele a acusa de dar o golpe da barriga. Herdeiro de uma das maiores fortunas do Brasil, Renato escondia de todos que era rico para escapar das moças oportunistas. Fugindo do namorado, Marcela parte com o amigo Omar para São Paulo. Essa novela, Tititi, é um remake de duas novelas, então aí eu li um pouquinho de cada. A minissérie Dercy de Verdade, de 2012, a cortina se abre e Dercy Gonçalves sobe ao palco, sem roteiro, sem texto decorado, sem direção. Assim costumava trabalhar. Não aceitava lhe disserem como fazer aquilo que ela parecia ter nascido sabendo. E com improviso, liberdade, irreverência e bom humor, a comediante conquistou uma plateia fiel. A novela Sangue Bom, de 2013. A fome de amor é comum a todas as pessoas, independente de suas inspirações. Enquanto alguns perseguem a fama, ainda que superficial e momentânea, e idolatra os que já chegaram ao topo, os outros preferem o conforto dos afetos. A corintiana Giane ama o florista Bento, que ama a It Grow Amora, que gosta do playboy Maurício, o grande amor da doce Malu. Já o bad boy Fabinho não ama ninguém, a não ser ele mesmo. Entre encontros e desencontros, as vidas desses 6 jovens se cruzam. Sua última novela para a TV, até o momento, A Lei do Amor, de 2016. Pedro é filho de um rico e ambicioso empresário do ramo da tecelagem, Fausto Leitão. Elô é uma moça pobre que luta para sustentar a mãe, Cândida, que sofre com uma doença terminal, e o pai, Jorge, alcoólatra e desempregado. O acaso permite que os dois se cruzam, mas é o amor que surge entre eles que determina esta história. Pedro e Elô tinham tudo para permanecer em lados opostos. Afinal, foi o pai dele que demitiu o Jorge, o que marcou a vida da jovem para sempre. Então, pessoal, no episódio de hoje da série Autores, relembramos as novelas e minisséries escritas pela autora Maria Adelaide Amaral ao longo da carreira. É uma excelente autora que escreveu grandes minisséries aí que fizeram muito sucesso na TV Globo, né, pessoal? E agora ela foi demitida em 2022 porque as últimas novelas dela foram um fracasso de audiência, né, pessoal? Então, inscreva-se, já deixa o seu like, compartilha bastante esse vídeo para ajudar na divulgação do canal. Não se esqueça de ativar o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo. Comente usando a hashtag Autores qual a sua novela ou minissérie preferida da autora Maria Adelaide Amaral. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, no Instagram, @BardenGuilherme, e no Twitter, @GuilhermeBarden, sem o N2. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau!